Fala aí pessoal, Renato aqui para mais um vídeo no canal e hoje o tema é esse, a desunião aqui no esporte Airsoft, que assunto esse que eu vim trazer devido a alguns comentários que o 01 da minha equipe faz às vezes relacionado a isso, e eu venho observando que realmente concordo totalmente com o que ele fala. O esporte, infelizmente, existe muita desunião ainda e hoje eu vim trazer a minha opinião pessoal, tá gente? É óbvio que existem vários pontos que poderiam ser mencionados aqui, mas eu separei 5 para que o vídeo não fique tão longo assim. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria salientar quanto à desunião do esporte vem de muitos jogadores antigos, tá? Eu não estou generalizando, não estou falando que são todos, na verdade é a minoria, mas existem aqueles jogadores que já jogam há 5, 6, 8 anos, enfim, já jogam há vários anos e eles meio que criam uma bolha. O que eu quero dizer com isso, uma bolha? Eles se fecham, eles acham que a equipe que eles têm tem que ser seguido aquele padrão que eles pré-estabelecem, não é assim que tem que ser, e que todos têm que baixar a cabeça porque eles falam, o que eles falam é determinante como lei, enfim, rola um pouco isso, eu observo isso, equipes mais antigas, ou às vezes nem equipes tão antigas, às vezes equipes recém-formadas, mas que têm integrantes ou jogadores mais antigos. Eles retêm informação, eles acham, eles não abrem muito o leque para pessoas que estão começando agora, jogadores novos, tá? Negam até informação às vezes um novato tem dúvidas, eu já vi eles fazendo cara feia para responder, então são esse tipo de atitude que faz com que acabe rolando a desunião, não só das equipes mais novas, com os mais antigos, fica rolando meio que essa rixa, que na verdade nem deveria existir. Eu estou usando os antigos como exemplo, tá? Pois eles deveriam ser referência, deveriam ser as pessoas que abrem mais as portas para que nos novatos, para as pessoas que estão começando agora, para que assim o esporte possa crescer. E eles não veem que com isso o esporte só perde vez, assim, só perde oportunidade de poder ser maior do que já é. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, o segundo que eu tenho visto muito são os responsáveis pelos campos, os locais onde é praticado o esporte em si. O que é que acontece? Muitas vezes, o responsável pelo campo, para arrecadar o dinheiro, para a organização do treino, do jogo, enfim, da prática lá do esporte, eles não são nem donos do local, tá? E na verdade eles não são nem os representantes do dono. Muitas vezes eles conhecem o cara que toma conta lá, que é o caseiro, realmente. E aí eles fazem um acordo lá com o caseiro de toda semana, pagar um dinheiro, uma quantia X, tá? Isso aqui varia também, tá, gente? Não é uma regra, não. Então, mas no geral é assim. E aí ele pega aquele campo, o campo X, pronto, vai ser o campo que minha equipe vai ficar treinando. Ele coloca aquele campo como campo de treinamento da equipe e fecha para todas as outras. Enfim, aquele campo é dele e que se ele não for participar do treino, ou se não for nas regras dele, tá? Ninguém mais pode jogar. Então existe muito isso também, que eu acho uma bobagem, tá? Perde ele a longo prazo, perde a pessoa o responsável por tomar conta do local, que pode estar ganhando um dinheirinho a mais. Enfim, acaba perdendo todo mundo. Assim, afinal de contas, quanto mais lugares nós tivermos para podermos praticar o esporte, melhor. Então, se eu tenho um local aqui, um terreno que seja, tá? Uma área que seja, o bacana é abrir para o máximo de pessoas possível. É lógico que eu não acho problema nenhum em cobrar uma taxa, até às vezes para manutenção do local, enfim, tem que cortar o mato às vezes, enfim, pagar para o caseiro, o cara que toma conta lá. Então rola muito isso, dessa restrição da localidade, dos locais de prática do esporte. Eu acho isso uma bobagem, mas infelizmente existe. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu vejo também, tá tudo correlacionado, tá, gente? Todos os 5 pontos são opiniões pessoais, como eu disse, mas estão todos ligados um ao outro. O terceiro ponto são os caloteiros, tá? E caloteiros eu falo no geral. Eu falo tanto na prática do esporte em si, como um Highlander, como aquele cara que arruma confusão no jogo, como também aqueles caras que estão há mais tempo, vem um novato entrar no grupo, a gente tem muito grupo de WhatsApp, e o novato querendo comprar um equipamento, uma arma, uma pistola, que seja, tá? E o cara dá uma de esperto e passa o equipamento danificado. E aí o cara às vezes não sabe que o cara passou meses, pessoas passam meses, é uma dificuldade para poder comprar sua primeira reggae, sua primeira pistola. Aí vem o caloteiro e vende um equipamento defeituoso, que não são equipamentos baratos. E aí o cara vai, depois tem que gastar uma grana para consertar e muitas vezes o cara não tem. E aí o cara acaba desistindo do esporte e aí começa a falar mal do esporte.
e por conta disso, por conta de um caloteiro, de um pilantra. Tá? Então isso, de certa forma, está correlacionado a uma desunião no esporte, porque é uma postura incorreta de um cara que faz com que o boca a boca acabe queimando o esporte. E isso é péssimo, para ele não ver que é ruim para ele mesmo, um esporte que ele diz tanto amar, que ele diz tanto gostar de praticar, e ele fica tendo essas atitudes errôneas. Então é uma pena, mas caloteiro a gente sabe que tem em todo lugar, e aqui também não seria diferente. Então vamos para o quarto ponto. Uma coisa que eu tenho visto muito também é os mais antigos, às vezes, isso é normal, tá gente? Existe a rivalidade entre equipes, entre jogadores, isso é totalmente normal. Mas o que não pode acontecer é muitas vezes o líder de uma equipe, um dos líderes da equipe, ter algum problema pessoal com um membro de uma outra equipe e por conta disso não haver mais a interação das equipes em si. Eu falo de um jogo, de uma operação, porque um dos líderes da equipe teve um problema pessoal com o outro. Então eu não acho isso uma postura legal, eu venho observando isso, que isso acontece, tá? E é o seguinte, se eu sou um dos líderes de uma equipe, que seja, eu tenho que pensar na equipe em si. Se é interessante para a equipe participar de uma operação, mesmo que na operação a outra equipe não haja corretamente, tá? Mas dane-se, a gente vai lá e faz o nosso, quem vai ficar mal visto são eles. Eu não acho que seja bacana trazer isso pro meu lado pessoal, porque eu tive um problema com o fulano, que é o líder da outra equipe, e eu não vou jamais treinar com essa outra equipe, ou eu jamais vou participar de uma operação que essa equipe esteja. Eu vejo que isso acontece, é uma pena, tá? Pois é não saber dividir as coisas, tá? Problema pessoal, se eu tenho um problema pessoal com um membro de uma outra equipe, que seja, eu não vou privar minha equipe de participar de uma operação com essa outra equipe porque tive um problema pessoal com outro cara. Então é aquele negócio, a gente vai chegar lá, minha equipe vai chegar lá, a gente tem a nossa postura, que seria a postura correta ao meu ver, a gente vai fazer tudo da forma dele, vai chegar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Se os caras de lá arrumam confusão, deixa de bater em boca pra lá. Então esse é um dos problemas também que eu vejo de rolar desunião por conta disso. As equipes às vezes deixam de interagir por conta do problema pessoal de uma equipe de 20 operadores, a outra tem 30 ou tem 15 e um tem problema com o outro e aí eles deixam de ter essa interação. Coisa que a gente não vê em outros estados, em outras localidades, em outros países, no qual não tem isso. Eles às vezes até brigam, mas depois se resolvem. E o importante é colocar o esporte em primeiro lugar, nesse sentido, é claro. E o quinto ponto, que é o último para que o vídeo não se estenda tanto assim, é que não há uma punição para os operadores ou jogadores que têm uma conduta errada no campo. Sim, os Highlanders, enfim, o cara chega lá, faz o que quer, pinta e borda, reclama, mas ele já tá pagando, faz o que quer e ninguém pune o cara. Eu acho que, na minha opinião, o cara que chega no campo desse, diz, as regras aqui são essas, tem que ser seguidas, tá? Se você não se adequar, procura outro campo para jogar. E se o cara começa a bagunçar, daí bane esse cara do campo. Diz, cara, tu não tá seguindo as regras do campo, aqui tu não pisa mais. E ou tu muda a tua postura, ou aqui tu não pisa mais. Então seria punição, arrisca o nome do cara desse local, ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais jogar em lugar nenhum. Por quê? Porque ele toma um tiro, não se acusa, porque ele faz bagunça, ele arruma confusão, reclama de tudo, enfim. Eu acho que tem que ter uma punição maior. Eu vejo campos no qual tem pessoas que estão lá diariamente e fazendo bagunça sempre, e arrumando confusão, e ninguém que organiza o evento em si toma uma providência. Então isso acaba rolando também muito estresse sem necessidade. Então esses são alguns pontos que eu quis colocar aqui, tá? É óbvio, como eu disse no começo do vídeo, que existem inúmeros outros motivos que fazem com que o esporte haja essa desunião, que é uma pena, pois quanto mais união houvesse no esporte, mais ele cresceria, a gente teria mais recursos, mais meios de fazer operações maiores, como a gente vê aí, a gente vê em outros lugares aqui no Brasil mesmo, operações que as pessoas usam barcos, usam drones, usam até helicópteros, carcaças de aviões, enfim, fazem operações que parecem uma batalha, uma guerra mesmo, coisas que, caramba, os olhos enchem de lágrimas, de vontade de estar ali. Mas isso aí requer união, é lógico que requer recursos também, mas para os recursos serem disponibilizados tem que ter união, tem que ter o boca a boca, tem que ter o contato, tem que ter a convivência e vários outros pontos.
E então era isso que eu queria dizer. É um vídeo, eu não vou nem muito editar esse vídeo, é meio que corrido. Desculpem o barulho, tá? Moro ao lado de uma serralheria, enfim. Mas é isso. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo. Esse, não, na verdade, eu não queria que ficasse. Mas é isso, era o que eu tinha pra falar. Qualquer discordância que vocês venham a ter, podem colocar aí embaixo nos comentários. Se concordam ou discordam, podem, desde que seja algo respeitoso, podem colocar nos comentários que eu respondo todo mundo. Então valeu e até a próxima. Fui!